Capítulo 3. Não contei para o meu marido sobre o estado de transe nem que passei a noite sem dormir. Minha intenção não era esconder os fatos. Apenas achei desnecessário lhe contar. De nada adiantaria falar sobre isso. Não era grave ficar uma noite sem dormir. Todo mundo já deve ter passado por isso. Como de costume, servi o café para ele e leite quente para o meu filho. Meu marido comeu uma torrada, meu filho cornflakes. Meu marido ficou passando os olhos no jornal e meu filho cantarolava bem baixinho uma canção nova que aprendera na escola. Os dois entraram no Bluebird e foram embora. Eu disse: "Tomem cuidado." "Não se preocupe", respondeu meu marido. Os dois acenaram para mim. Era sempre a mesma coisa. Após eles saírem, sentei no sofá e pensei no que fazer. O que devo fazer? O que realmente preciso fazer? Fui à cozinha, abri a geladeira e verifiquei o que havia ali. Constatei que mesmo que eu não fizesse compras naquele dia, não haveria problema. Havia pão, havia leite, ovos, havia carne congelada, verduras. Era comida suficiente para fazer até o almoço do dia seguinte. Eu precisava passar no banco, mas não necessariamente naquele dia. Poderia deixar para o dia seguinte. Me sentei no sofá e continuei a ler Ana Karenina. Ao reler esse romance, percebi que praticamente não me lembrava mais do enredo. Poderia dizer o mesmo em relação aos protagonistas e às cenas. A impressão era de ler outro romance. Que sensação estranha, pensei. Quando o li pela primeira vez, me lembro de ter ficado muito emocionada, mas no final das contas, nada me restara da experiência. Em algum momento, as lembranças de um sentimento intenso desapareceram sorrateiramente, sem deixar vestígios. Sendo assim, qual teria sido o mérito de eu ter gasto uma infinidade de horas no passado lendo todos aqueles livros? Interrompi a leitura e parei para refletir sobre o assunto. Mas não consegui descobrir a razão de ter feito aquilo, e um tempo depois, já não sabia mais o que estava pensando. Quando dei por mim, eu observava uma árvore através da janela. Balancei a cabeça e voltei ao livro. Após ler mais da metade do primeiro volume, encontrei um pedacinho de chocolate grudado numa das páginas. Ele estava seco e todo fragmentado. Quando estava no ensino médio, eu devia ter lido aquele livro comendo chocolate. Eu adorava ler livros comendo alguma coisa. Por falar nisso, depois que me casei, praticamente deixei de comer chocolate. Talvez pelo fato de meu marido não gostar de doces. Dificilmente oferecemos doces para o nosso filho. Por isso, não temos nenhum tipo de doce em casa. Ao observar os fragmentos esbranquiçados do chocolate com mais de 10 anos, senti uma imensa vontade de comer chocolate. Assim como fazia antigamente, queria ler Ana Karenina comendo chocolate. Todas as células do meu corpo desejavam ardentemente comer esse doce, a ponto de eu sentir a respiração curta e os músculos retesados. Vesti um cardigã, peguei o elevador e desci. Fui até a doceria perto de casa e comprei 2 tabletes de chocolate ao leite, daqueles que parecem bem doces. Assim que saí da loja, abri um deles e comi um pedaço da barra no trajeto de volta para casa. O gosto do chocolate se espalhou pela boca. No mesmo instante, senti que todo o meu corpo, dos pés à cabeça, sugava diretamente aquela doçura. Ao entrar no elevador, comi o segundo pedaço. O aroma do chocolate se espalhou no elevador. Me sentei no sofá e continuei a leitura de Ana Karenina. Continuava sem um pingo de sono. Também não estava cansada. Eu poderia continuar a leitura para sempre. Após comer todo o chocolate, rasguei a embalagem do segundo tablete e o comi até a metade. Após ler 2/3 do primeiro volume, olhei para o relógio. Eram 11h40 da manhã. 11h40? Daqui a pouco o meu marido volta para casa. Fechei rapidamente o livro e fui para a cozinha. Coloquei água na panela e acendi o fogão. Depois cortei a cebolinha bem fininha e, enquanto a água para o macarrão aquecia, aproveitei para reidratar a alga wakame e preparar alguns legumes temperados à base de vinagre. Tirei o queijo de soja da geladeira e fiz um hiyaku, queijo de soja temperado com cebolinha picada e gengibre ralado. Em seguida, fui ao banheiro escovar os dentes para tirar o cheiro de chocolate. Meu marido chegou praticamente na mesma hora em que a água ferveu. Ele disse que havia terminado o serviço mais cedo. Durante a refeição, ele falou sobre um novo equipamento que estava pensando em comprar. Era um equipamento capaz de remover tártaro dos dentes, bem melhor e mais eficiente do que o que ele tinha. O preço, como era de se esperar, era alto,
mas, segundo ele, o investimento poderia ser recuperado em pouco tempo. É que ultimamente muitos pacientes me procuram somente para remover tártaro, e se justificou. O que você acha? Perguntou em seguida. Eu não estava nem um pouco interessada no assunto. Não queria conversar sobre isso durante o almoço e tampouco pensar seriamente nisso. Eu pensava nas corridas de cavalos com obstáculos. Não queria pensar em tártaro. No entanto, não podia dizer isso, pois eu sabia que, para ele, o assunto era sério. Perguntei quanto custava o equipamento e fingi pensar seriamente no tema. Se o equipamento é importante, respondi, acho que você deve comprá-lo. E o tranquilizei dizendo que, quanto ao dinheiro, sempre se pode dar um jeito. Afinal, você não está gastando só por diversão. É mesmo, ele concordou. Não estou gastando só por diversão, disse ele, repetindo minhas palavras. Depois dessa conversa, ele terminou a refeição em silêncio. Um pássaro grande no galho de uma árvore gorjeava através da janela. Eu observava o pássaro sem de fato prestar atenção nele. Não estava com sono. Estava acordada havia muito tempo, mas não sentia sono. Por quê? Enquanto eu lavava a louça, meu marido sentou-se no sofá e começou a ler o jornal. O romance Ana Karenina estava ao lado do jornal, mas ele não deu a mínima para o livro. Para ele não fazia diferença se eu estava lendo aquilo ou não. Quando terminei de lavar a louça, meu marido disse que tinha uma boa notícia e pediu para que eu adivinhasse o que era. Não sei, respondi. O primeiro paciente da tarde cancelou a consulta e estou livre até a 1h30, disse sorrindo. Parei para pensar a respeito, mas não entendi por que aquilo era uma notícia boa. Por que seria? Só entendi sua insinuação para fazermos sexo quando ele me convidou para ir à cama. Mas eu não estava nem um pouco afim. Não entendia por que eu tinha de me sujeitar a fazer sexo. Eu queria voltar a ler o livro o quanto antes. Queria ficar sozinha e, deitada no sofá, ler Ana Karenina comendo chocolate. Enquanto eu lavava a louça, fiquei pensando o tempo todo naquele homem chamado Vronsky. Como Tolstói consegue tornar os seus personagens tão envolventes? E incrível como ele consegue controlá-los e descrevê-los com tamanha precisão. Mas essa mesma precisão de alguma forma negava a eles qualquer tipo de redenção. Em outras palavras, aquilo colocava em questão a capacidade de haver uma salvação que seria. Um pássaro grande no galho de uma árvore gorjeava através da janela. Eu observava o pássaro sem de fato prestar atenção nele. Não estava com sono. Estava acordada havia muito tempo, mas não sentia sono. Por quê? Enquanto eu lavava a louça, meu marido sentou-se no sofá e começou a ler o jornal. O romance Ana Karenina estava ao lado do jornal, mas ele não deu a mínima para o livro. Para ele não fazia diferença se eu estava lendo aquilo ou não. Quando terminei de lavar a louça, meu marido disse que tinha uma boa notícia e pediu para que eu adivinhasse o que era. Não sei, respondi. O primeiro paciente da tarde cancelou a consulta e estou livre até a 1h30, disse sorrindo. Parei para pensar a respeito, mas não entendi por que aquilo era uma notícia boa. Por que seria? Só entendi sua insinuação para fazermos sexo quando ele me convidou para ir à cama. Mas eu não estava nem um pouco afim, não entendia por que eu tinha de me sujeitar a fazer sexo. Eu queria voltar a ler o livro o quanto antes. Queria ficar sozinha e deitada no sofá, ler Ana Karenina comendo chocolate. Enquanto eu lavava a louça, fiquei pensando o tempo todo naquele homem chamado Vronsky. Como Tolstói consegue tornar os seus personagens tão envolventes. E incrível como ele consegue controlá-los e descrevê-los com tamanha precisão. Mas essa mesma precisão de alguma forma negava a eles qualquer tipo de redenção. Em outras palavras, aquilo colocava em questão a capacidade de haver uma salvação que seria... Fechei os olhos e apertei as têmporas com os dedos. Comentei com o meu marido que estava sentindo dor de cabeça desde a manhã. Me desculpe, eu estou com dor de cabeça, respondi. De vez em quando eu tinha fortes dores de cabeça e por isso meu marido aceitou minha queixa sem contestá-la. E melhor você se deitar e descansar um pouco. E evite se sobrecarregar, disse ele. A dor não está tão forte assim, respondi. Ele ficou sentado no sofá até pouco depois da 1h, lendo o jornal tranquilamente e ouvindo música. Um tempo depois, ele retomou a conversa sobre o equipamento e disse que, mesmo comprando um aparelho novo e caro, em 2 ou 3 anos ele se tornaria obsoleto e seria necessário trocá-lo. E nessa história,
Os únicos que sairiam lucrando seriam os fabricantes. Enquanto ele falava, eu concordava de maneira monossilábica, mas na verdade não prestava atenção na conversa. Depois que ele saiu para o consultório, dobrei o jornal e dei algumas batidas na almofada do sofá para ajeitá-la. Me encostei no caixilho da janela para observar a sala. Eu não conseguia entender o que se passava. Por que será que eu não tinha sono? Eu já havia passado noites em claro antes, mas nunca aconteceu de ficar tanto tempo sem dormir. O normal seria eu já ter dormido e, mesmo que não tivesse, deveria estar com tanto sono, mas tanto sono que mal conseguiria ficar em pé. O fato é que agora eu não estava com sono e minha consciência estava lúcida. Fui para a cozinha e requentei o café. Depois pensei no que deveria fazer. Eu queria continuar a ler Ana Karenina, mas ao mesmo tempo queria ir para o clube nadar. Após um bom tempo indecisa, resolvi que seria melhor nadar. Não sei explicar direito, mas senti um profundo desejo de afugentar algo que havia dentro de mim. Afugentar. Mas afinal, o que eu queria espantar? Pensei um tempo a respeito. O que eu quero afugentar? Não sei. De qualquer modo, essa coisa estava dentro de mim e parecia ser um tipo de possibilidade que pairava, ainda que de modo vago. Eu queria dar um nome a isso, mas a palavra não me vinha à mente. Encontrar a palavra certa não era minha especialidade. Tolstói, certamente, encontraria a palavra exata. De qualquer modo, como de costume, coloquei o maiô na bolsa e fui para o clube dirigindo o meu City. Na piscina não encontrei nenhum conhecido. Havia somente um rapaz jovem e uma mulher de meia idade. O salva-vidas observava a piscina entediado. Vesti o maiô e, como sempre, nadei 30 minutos. Mas desta vez 30 minutos pareceram pouco. Resolvi nadar mais 15. Para finalizar, canalizei todas as minhas forças e fiz ida e volta a toda velocidade em estilo crawl. Fiquei ofegante, mas mesmo assim, sentia que meu corpo transbordava energia. Quando saí da piscina, as pessoas que estavam ao redor me fitaram desconfiadas. Como ainda eram 3 da tarde e eu estava com tempo, peguei o carro e fui até o banco resolver um assunto. Pensei em passar no supermercado, mas, após relutar durante um tempo, resolvi voltar para casa. Continuei a leitura de Ana Karenina e comi o resto do chocolate. Quando meu filho chegou, às 4, dei-lhe suco e uma gelatina de frutas que eu havia preparado. Depois, comecei a fazer o jantar. Para começar, tirei a carne do congelador e cortei verduras para refogar. Preparei uma sopa de missô e coloquei o arroz para cozinhar. Fiz tudo rapidamente e de modo mecânico. Continuei a leitura de Ana Karenina. Não estava com sono,